Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Nelson Souza e esse é o nosso canal A Hora do PMOC. Vamos lá pessoal, temos mais um vídeo hoje, continuando a nossa série de vídeo, o impacto das NRs no PMOC. Vou trazer para vocês a continuação do nosso vídeo 14, perdão, esse é o nosso vídeo 15, tá? O 14 foi o anterior, esse é o nosso vídeo 15. E eu vou trazer para vocês a continuação das medidas de eliminação, né, dos ambientes e equipamentos com respeito à NR12, tá? Então, antes de mais nada, não se esqueçam, né, pessoal? Inscreve no canal, tá? Escreve aí, isso aí, inscreve no canal. Escreveu? Pronto, agora vai lá no sininho, clica lá no sininho, sininho. Aí, o sininho, isso. Clicou aí? Apareceu lá todos. Todos. Isso, clicou aí. Beleza. Agora você já vai receber todas as nossas notificações. Beleza? Tudo que eu postar aqui, assim que eu postar um vídeo, você vai receber em primeira mão. Beleza, né? Então agora, dá um joinha do canal. Fala que você gosta desse canal. Depois você vai lá no vídeo e diz que você gostou desse vídeo também. Dá um joinha nesse vídeo depois. E não esquece de comentar, tá bom, pessoal? Porque comentar é muito importante. O comentário de vocês é o que me faz melhorar o canal, melhorar os vídeos, melhorar os assuntos que a gente traz, que a gente pode expor aqui. Então, vamos participar mais. Eu quero poder fazer desse canal uma forma de interação da gente, né? A gente tem que se interar com o canal. Vocês comentem o vídeo, vocês perguntem, vocês falam seu dia, você falou bobagem aqui, você falou besteira lá. E aí a gente vai corrigindo, porque eu também não sou dono da verdade, tá? Eu sou um engenheiro com experiência bastante longa já, de longa data, há mais de 20 anos trabalhando com PMOC. Eu trabalho com PMOC desde 1999, praticamente desde 2000. Eu trabalho com PMOC, então eu já tenho um pouquinho de experiência nessa área de PMOC e saúde e segurança do trabalho também, porque sempre teve conectado no PMOC, né? A gente sabe que quando entrou em vigor a CLT em 1943, eu era um guapo rapaz de pouco, um guapo menino de pouco mais de 20 anos. Não, perdão. Ixi, 43 eu nem era nascido. Ó, eu viajei agora na batata. Agora acho que foi o suco que eu tomei. Não fez muito bem, não. Mas eu não era nem nascido em 1943, né? Então, quando entrou em vigência a CLT. Então, a CLT tem lá no título 2. Eu não vou entrar aqui especificamente isso, no título 2, no no capítulo 5, tá? Vocês vão ver lá a área de segurança do trabalho, tá? Então isso já existe essa preocupação, inclusive com os ambientes de trabalho, com o conforto térmico dos ambientes de trabalho desde 1943, tá? Aí em 1998 foi quando entrou em vigor a portaria 3523, que exige que as atividades e procedimentos do PMOC, que é o anexo 1 da portaria, tem que, tem que estar em coerência com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e não pode afetar a saúde dos trabalhadores, tanto os técnicos, né, que trabalhadores operacionais e técnicos, como os ambientes climatizados, né? Então tem que ser assegurada a, a eliminação de possíveis de fontes de possíveis doenças ou agravos à saúde dos trabalhadores. Então é isso que nós estamos vendo agora, né, nessa série de vídeos agora da NR12. Então, o que é a NR12, que é a norma regulamentadora de máquinas e equipamentos, prevê para garantir a eliminação dos riscos, a eliminação das fontes de possíveis agravos ou à saúde dos trabalhadores. Então nós vamos falar agora, continuando, né, essa parte dos equipamentos, das instalações, né? As instalações elétricas dos equipamentos, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. As instalações dos equipamentos devem ter os quadros de alimentação e de comando devem ter
dispositivos de desligamento de circuitos impedidores e de reenergização. Tá? Então vamos lá. O que é isso? De forma que é, 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 acontecer um problema no equipamento, ele vai desarmar esse dispositivo, ele vai é, impedir a alimentação do equipamento e vai ficar travado até que alguém vá lá e acione ele. Né? Então, assim, fechou um curto, por exemplo, num equipamento, ele vai desligar e o equipamento vai ficar desligado e todo o quadro de alimentação dele vai ficar sem energia. Então vai cair tudo, vai ficar sem energia e ele não vai ter como funcionar. E o trabalhador que estiver lá, ele não vai, que tiver que fazer algum serviço lá, que for dar o primeiro atendimento lá, ele não vai correr risco, né? Mesmo sendo esse quadro, mesmo sendo essa perdão, de 110, 220, 380, 440, tá? Nos quadros de alimentação e comando, onde tem isso. Nos quadros de 12 volts, que 12 de 60 volts VCC ou até 60 volts VCC, esses quadros, obviamente, você desenergiza, obviamente, deles, mas o trabalhador não corre risco, tá? Também tem que ter, não é que tem que ter, assim, é aconselhável também um dispositivo que, é, que faça o seccionamento da energização, ou seja, abriu uma contatora, por exemplo, é uma seccionadora. Uma chave seccionadora é uma seccionadora. De maneira que não abra, por exemplo, que não feche, obviamente, o circuito novamente e ele acabe sendo energizado, colocando o trabalhador que está ali naquele momento sob risco, né, em um perigo. Tá? Considerar espaço seguro quanto ao dimensionamento e a localização dos componentes, ou seja, não tem aquele negócio de você, por exemplo, o que a gente mais vê, né, principalmente nos equipamentos self, ele tem lá o compressor, aí você vai trocar o compressor, na hora que o técnico vai fazer a abrasagem, ele tem que enfiar a cabeça para dentro do gabinete, aí lá ficar numa posição toda torta, aonde ele vai fazer aquela abrasagem. E aí a gente vê muitas vezes umas abrasagens, né, que lamentáveis, né, lamentáveis. Mas isso tudo é devido não muitas vezes não à inexperiência, à falta de competência do profissional, mas as condições. As condições de trabalho, condições não ergonômicas daquele componente. Por exemplo, num quadro elétrico, você não vai colocar tudo juntinho, tudo um colado no outro, um equipamento muito colado no outro, um componente muito colado no outro. Claro que não. Existem as distâncias previstas na NR10. Então, isso você tem que levar em consideração. Né? Aqueles quadros com um monte de fio pendurado, assim, né? Parece uma teia de aranha aquilo ali que você não consegue identificar nada lá. Então, gente, isso é um passivo trabalhista que o seu PMOC vai ter que relatar. Né? E por que isso também coloca em risco um ambiente climatizado? Porque no caso de um incidente, de uma falha, aquele ambiente de trabalho, ele não vai ter mais a renovação do ar, ele não vai ter mais a temperatura de conforto térmico, ele vai causar muitos transtornos para o trabalhador. Então isso é uma fonte de risco, é uma fonte com possibilidade de provocar danos, agravos ou doenças à saúde do trabalhador. Né? Doenças ou agravos à saúde do trabalhador, tanto dos ambientes climatizados como dos ambientes técnicos das áreas técnicas. Tá? Então, por isso que no dimensionamento dos equipamentos, os fabricantes em si, os que são os mais afetados por essa norma, eles têm que dimensionar uma distância segura. Né? Então, isso existe em normas, existe a norma, a NR10, se eu não me engano, ela tem essas distâncias seguras para que não ocorra, por exemplo, um curto-circuito ou um choque do trabalhador quando ele estiver uma queda de uma ferramenta e que provoque
é, 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 um dano maior ainda. Nós vamos ver mais para frente também, né, outras medidas, as medidas de controle. Nós vamos ver também, vamos falar sobre ferramenta, tá? Então, vamos ver agora, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Por exemplo, os quadros, painéis, enfim, devem ter dispositivos impeditivos de funcionamento do equipamento no caso de falha, tensão, de falta de tensão ou inversão de fase. Né? Põe lá um relé de falta de fase, põe lá um fasímetro para você ver se a fase está certa. Né? Prevê para esses equipamentos dispositivos que controlem, que impeçam o funcionamento de por sobrecorrente ou sobretensão. Ou seja, ocorreu, aconteceu a sobrecorrente, aconteceu a sobretensão, ele desarma o equipamento. Sim, isso é segurança. E esse equipamento desarmado, ele só vai poder acionado quando tiver resolvido o problema. Então, desarmou, o técnico tem que ir lá alguém para ver. Enquanto isso, você está no seu ambiente climatizado, totalmente exposto. Né? A temperatura do ambiente vai subir, o CO2 vai subir, o desconforto térmico vai ser muito grande. Né? Então, por quê? Porque o seu equipamento está parado. Então, isso influencia também os ambientes climatizados. Tá? Então, vamos lá. Dispositivos de parada de emergência que possam ser acionados longe do local por uma outra pessoa. Se, por exemplo, tá um técnico fazendo uma atividade, um procedimento qualquer, e ele tem um mal súbito, ele cai e o equipamento fica funcionando e o risco dele se acidentar é grande. Então tem uma parada de emergência, uma botoeira de parada de emergência, por exemplo, na cabine de segurança. Onde o cara lá que fica lá vendo, fica vendo televisão o dia inteiro para saber o que a gente faz, o que a gente não faz, ele vai lá, toca esse comando e pronto, para o equipamento. Né? Então isso é importante você ter isso. Né? E esses dispositivos, eles têm que ser projetados de uma certa forma, tanto nos equipamentos quanto nos quadros elétricos de alimentação e controle, de forma que não seja possível fazer os famosos jumps. Né? Jump é um pulinho, né? Jump. Né? Não é jumper. Jumper é aquele que faz o jump. Né? Então é o jump, né? O pulo, a emenda, a gambiarra, o cambiocó, né? Que o pessoal faz para não ter que ir lá toda hora, não ter que fazer isso no caso. Se está acontecendo um problema constante, tem alguma coisa errada. Então, se você fizer o jump, não vai resolver, você vai continuar com o problema lá. E vai ser um problema muito pior. Tá? Então, atenção nisso, né, pessoal? Esses equipamentos, esses dispositivos de controle aí tem que ser de impedimento. Não pode ter uma burla fácil, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, um pouco não, total cuidado com isso, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Que mais? Por aqui de novo, vamos lá. Acho que tem mais um slide só. Isso. Ah, sim, isso é muito importante, porque a gente vai ver muitos equipamentos tipo selfie, né? Que tem lá os compressores, os dispositivos sob pressão. A gente vai ver que tem também os trocadores de calor, né? Onde passa o fluido refrigerante na forma de gás. Pressurizado, então essas tubulações, essas instalações têm que ser projetados de maneira a não possibilitar a quebra, a não possibilitar um toque, um esbarrão, a queda de uma ferramenta, de um componente, de um outro componente em cima que possa provocar um dano e esse dano venha a provocar a despressurização instantânea da instalação. Tá? Então, isso é muito importante, né? Porque quando você despressuriza um equipamento de climatização, todo aquele gás, né, o fluido refrigerante, que é um fluido asfixiante, tá? Ele é muito perigoso, ele é asfixiante, dependendo da concentração dele.
Então você precisa ter a garantia de que essas redes, esses tubos, esses capilares, geralmente em cobre, eles sejam protegidos contra avarias, tá? Então, um novo conceito, não é deixar lá o tubo de cobre como é, o cara vai põe a mão lá para fazer uma abrasagem, sem querer ele apoia num, abre aquilo e vai tudo pro saco do outro circuito do equipamento. Então, é importante, pessoal, os fabricantes começarem a pensar dessa forma, tá? De uma maneira mais segura de projetar os componentes sob pressão, tá? Para garantir ainda mais a segurança, tanto dos técnicos como dos ambientes climatizados, né? Porque pode ser que esteja funcionando em um circuito só e esse circuito só, quando dá essa despressurização instantânea do circuito paralelo, o que acontece? O paralelo sério, o que acontece? Parte do gás acaba sendo aspirada para dentro dos dutos, né? Pelo ventilador, pela turbina, ele é aspirado por dentro da turbina e é disperso no ambiente climatizado, né? Então, pessoal, são pequenas coisas que, por exemplo, uma ideia, você coloca lá um detetor de gás, deu vazamento de gás, ele corta, ele para o equipamento e acabou. Por quê? Para evitar, né, que esse fluido, esse gás, esse fluido asfixiante, ele vá chegar ao ambiente de trabalho, né? Que às vezes fica lá vazando, a quantidade é pequena, tal, aqueles pequeno vazamento, mas é pequeno todo dia, né? Você está respirando aquilo todo dia, né? O dia todo, 8 horas por dia. Então não é pequeno, é grande, tá? Então é isso que precisa, que os fabricantes precisam prever também nos equipamentos, é justamente esse detalhe dos equipamentos, tá? Porque senão, gente, a gente você cria passivo trabalhista. E criou passivo trabalhista, já viu, né? Aí já viu. É, que sim. Bom, eu vou parar esse vídeo por aqui. Ele ficou um pouquinho mais curto, mas eu prefiro as medidas de controle agora que nós vamos falar da NR12 para equipamentos no próximo vídeo, tá? Eu vou aqui agora fazer uma divulgação, né? Agora do meu novo produto. Eu tenho disponível para aqueles que se interessarem para os seus empreendimentos um PMOC, que eu chamo de PMOC integrado, que é o PMOC que atende a todas as exigências e satisfaz a todas as exigências normativas da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Tá? Então você vai ver nesse PMOC um PGR, você vai ver uma matriz de risco, você vai ver um inventário de risco, tá? Que aí isso é feito por propriedade, né? O inventário de risco ocupacional é feito por propriedade. E você vai ver também um plano de ação, tá? Esse é um plano de ação, é um plano de ação onde você vai mostrar para o seu contratante, para o seu cliente, que, olha, você tem essas não conformidades e você precisa fazer isso. E isso custa tanto. Então, um prazo ideal é esse. Se você quiser dizer outro prazo, você põe um outro prazo mais curto, mais longo, conforme a sua necessidade. Então, isso é um PMOC integrado, tá? Inclusive integrado com meio ambiente. Se o cliente exigir também, a gente faz com o meio ambiente, porque o meio ambiente também faz parte do PMOC. Tá? Atender a política nacional do meio ambiente é obrigação, né, de quem é responsável técnico do PMOC, sob pena de crime ambiental. Sabia que se você estiver fazendo a sua manutençãozinha lá e você abrir o gás para a atmosfera, fizer um descarte de fluido refrigerante para a atmosfera, isso é um crime ambiental, tá? Então é passível de prisão, é passível de multa, de autuação
E além do que também é passivo trabalhista também, porque você expõe, você se auto-expõe, né, a um gás asfixiante, tá? Então, gente, ou dependendo do fluido, né, do fluido refrigerante que você está usando, pode ser até um gás combustível, tá? Então, muita atenção nisso, né? Então, esse PMOC, dependendo da necessidade que o cliente tem, a gente inclui nesse PMOC todas as variáveis necessárias para quê? Para que ele possa garantir, junto à Secretaria de Inspeção do Trabalho, que aquela instalação dele está sendo gerenciada, tá? Não é, eu tenho o PMOC aqui, não, está sendo gerenciado, então ele é auditado a cada 6 meses, o seu PMOC, é feita uma auditoria, eu vou no cliente, faço uma auditoria, apresento para ele o que ele tem que fazer, cobro algumas ações que deveriam ter sido feitas e porventura não estejam feitas. Vamos propor uma nova data, aonde ele analisa também as ações que a gente tem feito, onde o cliente, onde o contratante, ele analisa o andamento do trabalho e nos propõe melhorias para adaptar melhor as condições operacionais, as condições de funcionamento do seu empreendimento, da sua organização. Então, esse é um PMOC integrado, é um PMOC que já traz toda uma gama de conceitos, já traz todos os conceitos que o gerenciamento do risco ocupacional exige. Tá, pessoal? Então isso é interessante. Você já imaginou chegar lá ao seu cliente e falar para você assim: ó, tô com a fiscalização aqui do Ministério do Trabalho, ele tá me dizendo que o seu PMOC tá horrível, não tem nada, eu preciso de um monte de coisa aqui, senão eu vou ser autuado. Aí você chega lá com aquela cara de pastel, né? E quando o fiscal pergunta: e seu PMOC? É isso aqui. Não, mas tá. E tal parte do PMOC? Aí você faz aquela pam, né? Aparece a tela azul do Windows e você fica lá olhando assim, né? Que é isso? Não sei o que é. Então, é importante que o PMOC esteja integrado com tudo isso. Então, é por isso que esse novo produto que eu estou lançando no mercado, esse PMOC integrado, ele vai atender, ele vai dar a segurança e a garantia para que, no caso de uma fiscalização do Ministério do Trabalho, 90% ou 90%, eu não posso dizer 100%, porque sempre tem alguma coisinha que escapa, né? Mas 95, 98% das situações comprometedoras, geradoras de passivo trabalhista estão contidas ali, tá? Então nesse PMOC você tem medidas você tem nesse PMOC você tem o PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. Dentro do PGR, como eu já expliquei nos outros vídeos, você tem a matriz de risco, para cada fonte, para cada fonte de perigo, para cada risco você tem a sua matriz de risco. Você tem o seu inventário de riscos ocupacionais de toda a tua instalação de ar-condicionado, toda ela, tá? Não importa se ela uma instalação central ou se ela é uma instalação individual de split, de VRV, de VRF. Todas as instalações vão ter o seu programa de gerenciamento de risco, tá? E a partir desse programa de gerenciamento de risco é que você vai poder fazer o seu PCMSO, né? E a partir daí é que você vai começar aí dessas informações. Então, para eu ter todas essas informações no PMOC, eu preciso fazer uma auditoria, um raio-x muito minucioso em toda a sua instalação antes de começar o contrato. Porque o contrato inicia exatamente no momento em que o seu PMOC está pronto. Tá? Então assim, eu não vou iniciar um trabalho num cliente onde está lá o técnico e ele não sabe o que tem que fazer. Não, tem que ser exatamente coordenado. Começa o contrato, começa o PMOC, está lá o PMOC, seu PMOC integrado, seu PMOC integrado, da forma como tem que ser, com toda a documentação, com todas as comprovações, com todas as evidências fotográficas, documentais, o seu programa de gerenciamento de risco, você vai ver a sua matriz de risco ocupacional das suas
instalações de ar-condicionado e ambientes climatizados, tá? Então não pode esquecer também. Então isso vai dar uma segurança maior para para aqueles que desejarem ter um produto mais completo. Tá bom, pessoal? Então não se esqueçam de dar o joinha aí nesse vídeo se vocês gostaram. Comentem o vídeo, comentem o canal, postem comentários, proponham novos assuntos, proponham novas situações, proponham as suas dúvidas, né? Informe se esse vídeo tá bom. Eu ainda estou achando que esses vídeos estão um pouco longos, mas alguns assuntos eu não consigo diminuir muito. Mas vamos trabalhar junto, né, pessoal? Então, se inscrever no canal, dar o joinha, compartilhar o vídeo e fazer os comentários. Isso é fundamental para o nosso canal, pessoal. Valeu? Agradeço a vocês por mais um vídeo e no próximo vídeo, não perde não, tá? O próximo vídeo nós vamos falar das medidas de controle. Então, nós vimos na NR12 as medidas de eliminação de fontes de doenças ou agravos da saúde de possíveis, né, fontes de possíveis doenças ou agravos da saúde do trabalhador, então as medidas de eliminação. Agora nós vamos ver as medidas, nos próximos vídeos nós vamos ver as medidas de controle para reduzir o risco quando as medidas de eliminação não foram suficientes, tá? Então, são alguns slides que a gente vai mostrar aqui de uma forma mais tranquila, né? Acho que essa é um pouquinho menos, são um pouco menos slides, mas também com a mesma importância, porque a qualidade do ar ambiente hoje ela é fundamental, né? Então, pessoal, mais uma vez eu agradeço aí, até o próximo vídeo e nos vemos, né? Ou nos falamos ou o quê? Vamos lá, aguardo vocês aí, gente. Valeu.